A gente também usa a questão 8 prova 2, viu? Questão que tem seja S o intervalo compreendido por -2 até 2. E considere essas afirmações 1, 2, 3. Então pode dizer que... Tá. Primeira afirmação, ele diz que 1 meio elevado a x, para todo x pertencente a S, está entre 1 quarto e 6, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Para a gente fazer isso aqui, a gente precisa avaliar os valores mínimos e máximos, né? E como é que a gente precisa avaliar desse valor aqui, ó? 1 elevado a 2, 1 sobre 2 elevado a x, correto? Legal. A gente precisa avaliar o valor máximos e mínimos. Como é que a gente avalia o valor máximo? Se reparar aqui, esse aqui, ó, já que a gente tem uma fração menor que 1, para a gente analisar o valor máximo, a gente precisa que esse x aqui seja o menor possível, correto? Correto? Porque se a gente tiver, por exemplo, 1 elevado... vamos pegar, por exemplo, 1 elevado a 2, ficaria 1 quarto. Escrever aqui, ó, 1 elevado a 2, certo? E 1 elevado a 1. 1 elevado a 2 elevado a 1, perdão. Vai ser igual a 1 meio. Nisso aqui, a gente sabe que 1 meio é maior que 1 quarto, correto? Que 1 meio é 0,5, 1 quarto é 0,25. Legal. Por que isso aqui é interessante? Porque a gente repara que à medida que esse expoente aqui diminui, a gente tem o aumento da fração, correto? O aumento da fração, o aumento do valor, né? Então, portanto, a gente precisa do valor mínimo, o valor mínimo de x para obter o máximo dessa função. E qual que é o valor mínimo de x? É o -2 aqui, correto? Então, o valor máximo disso aqui, ó, vai ser 1 sobre 2 elevado a -2, que vai ser a mesma coisa que 4. E o 4 está compreendido dentro desse intervalo. Apesar dele ter colocado 6, não é o intervalo mais interessante, mas não deixa de estar errado, certo? Não, porque ele não pode ser 5, por exemplo. Mas o 4 ele realmente é menor que 6, então tá válido, por enquanto. Agora vamos testar o valor máximo para ele. Valor mínimo, perdão. 1 elevado a 2x mínimo. Se a gente teve que aqui, quanto menor o expoente, maior o valor, a gente sabe que agora que quanto maior o expoente, menor o valor mínimo. Logo, vai ser 2 o valor máximo, certo? O x máximo. Então, vai ser 2 ao quadrado. Certo? Que é 1 quarto. Logo, pra você reparar, aqui ó, tá certinho, ó, ele pode ser maior ou igual a 1 quarto, tranquilo, e ele tem que ser menor que 6. Apesar de não ser o melhor intervalo para representar isso, não deixa de estar errado, correto? O melhor intervalo seria de 1 quarto menor ou igual, 1 meio elevado a x maior ou igual a 4, e menor ou igual a 4. Mas nesse caso aqui, não tem nenhum problema ele estar compreendido nesse intervalo aqui. Correto? Porque não deixa de estar incorreto, porque o intervalo 1 quarto até o 4 está contido nesse intervalo. Ele estando contido nesse intervalo, tá tranquilo. A primeira alternativa correta. Tá, agora vamos para a alternativa 2. Fala que 1 sobre raiz de 32 menos 2 elevado a x menor que 1 sobre raiz de 32. Para tudo x pertencente a s. Tá. O que a gente tem aqui? A gente tem basicamente o seguinte. A gente sabe que numa fração, vamos pegar aqui, por exemplo, x sobre y. Quanto maior for o y, menor vai ser o valor total da fração, certo? Então a gente sabe o seguinte. Para isso aqui ser menor, a gente precisa do seguinte. A gente precisa que raiz de 32 menos 2 elevado a x, isso tem que ser maior, né? Porque isso aqui tem que ser maior para a fração como um todo ser menor, a parte de baixo aqui tem que ser maior, correto? Tem que ser maior que raiz de 32, certo? Então a gente precisa conferir para que caso que isso acontece, correto? A gente pode tirar as raízes dos dois lados, já que está com a raiz dos dois lados, correto? E a gente precisa aqui, ó, a gente pode tirar 32 do lado, 32 do lado. A gente precisa que menos 2 elevado a 2 elevado a x seja maior que zero. Mas quando que isso aconteceria? Aqui a gente teria menos 1 vezes 2 elevado a x, correto? Menor que zero, maior que zero. Para isso aqui acontecer, já que isso aqui é um número negativo, a gente precisa que isso aqui seja negativo também. Só que o que acontece?
Quando que um número elevado quando que um número positivo elevado a um expoente é negativo? Isso não pode acontecer no plano dos reais, correto? Dessa forma, isso aqui que a gente chegou é um absurdo, certo? É um absurdo matemático. Dessa forma, a gente pode provar que a afirmação a afirmação 2 está errada. Agora vamos partir para 3. A 3 fala que 2 elevado a 2x menos 2 elevado a x menor ou igual a zero. Se reparar, a gente pode... Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a x menos 2 elevado a x menor ou igual a zero. Dessa forma, a gente pode deixar o 2 elevado a x em evidência e deixar aqui 2 ao quadrado. 4 menos 1, 3, menor ou igual a zero. Certo? Aqui ficaria 3, né? Vezes 3. E a gente sabe o seguinte. Isso aqui, ó, é positivo, correto? Para isso aqui ser menor ou igual a zero, isso aqui tem que ser negativo ou zero, certo? Mas quando que um número positivo elevado a um outro número real é igual a zero ou ele é negativo? Isso não pode acontecer, logo a gente chegou em outro absurdo. Dessa forma, a gente também comprova que a alternativa 3 está incorreta. Logo, o único gabarito restante seria a letra A. Isso numa prova aberta, eu recomendaria você escrever tudo certinho, igual falando, por exemplo, que é um absurdo matemático, nas conclusões que você chegou, porque se você afirma isso, não afirma que é um absurdo matemático, o cara pode descontar ponto. Então, eu acho que talvez a melhor opção aqui seja demonstrar isso tudo certinho. Aqui eu fui descrevendo mais na fala mesmo, mas numa prova discursiva talvez a melhor opção seja escrever, tal coisa é absurdo porque no x pertencente aos reais não pode ter nenhum um número positivo elevado a um número real não pode ser menor ou igual a zero. E nesse caso você tem que justificar tudo, porque se você não justificar tudo, pode ser que o corretor tire algum ponto. Então, gabarito letra A, espero que você tenha entendido. Muito obrigado, atenção.